convidamos, neste momento, o primeiro palestrante da tarde, o senhor Rodrigo Fumo, diretor global de Engenharia e Inovação Tecnológica da WEG, irá nos contar a trajetória de gestão da WEG, que foi a primeira vencedora catarinense do antigo PNQ, Prêmio Nacional da Gestão, hoje Melhores em Gestão. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Não tem um microfone aí que eu posso segurar e falando assim, tem? Que aí eu prefiro, que senão fica meio parado aqui e dá um pouco mais de dinâmica aí. Esse aqui, alô, alô. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde. Eu queria primeiramente aí parabenizar a organização do evento. Acho que é importante o trabalho que acontece nos bastidores aqui para fazer isso aqui acontecer. E aí, principalmente os voluntários, e tem um batalhão de gente aí que já foi, né, referenciado aqui, listado aqui. Um agradecimento especial ao Léo Costa, aqui da Fiesc, que a gente tem tratado já há alguns anos, e eu tenho atuado bastante aqui com a turma da Fiesc. Acho que é um prazer aí poder interagir, trocar experiências principalmente. E hoje, em nome da WEG, né, eu vim aqui mostrar um pouquinho, contar um pouco como é que a gente toca a gestão no dia a dia, e no Brasil e no mundo, e que, de alguma maneira, se isso aqui puder contribuir com cada um de nós, aí, de trocar experiências e servir de insight, ou de input, ou de alguma maneira de melhorar os negócios, é sempre um prazer. Então, só me apresentando, meu nome é Rodrigo Fumo, sou diretor mundial de Engenharia e Inovação Tecnológica na WEG, estou há 21 anos na WEG, entrei em 2002 na WEG, já estou 21 plus aí, né? Então, 21 anos no mesmo grupo, mas não na mesma empresa, né? Porque a empresa teve que se transformar muito ao longo desses 21 anos para chegar onde está hoje. Sou paulista de nascimento, catarinense de coração, porque fui criado aqui em Florianópolis, né? Meus pais tiveram a brilhante ideia de vir morar aqui durante um tempo e acabaram não voltando para São Paulo, então acho que foi uma boa escolha. Enfim, estudei na Universidade Federal de Santa Catarina, sou engenheiro mecânico, né? Depois fiz o final da faculdade na Alemanha, e aí, na época que eu estava para entrar no mercado de trabalho, veio na minha cabeça trabalhar na região sul do Brasil, em função da qualidade de vida, e numa empresa que fosse uma multinacional. E aí que cruza meu caminho com a WEG, e onde a gente começa a história em 2002. Bom, falando um pouquinho, vamos entrar aqui um pouco nos números da WEG, que eu acho que é o aspecto principal para a gente bater um papo hoje. A empresa hoje está com mais de 40 mil funcionários, nós estamos presentes com 52 fábricas, ou Parque Fabris, em 15 países diferentes. A empresa foi fundada em 1961 pelo seu Werner, seu Ego e seu Geraldo, que são as iniciais do nome deles, que criam o nome da empresa, que também em alemão significa, né, quem fala alemão, Weg, caminho, né? Então, cruza um pouco aí da história de criação da WEG com o caminho, né, um caminho de sucesso. A empresa, no ano passado, faturou quase 30 bi de reais. Esse ano a gente deve passar um pouco desse número, vem crescendo, apesar de todo o cenário desafiador no mundo. Mas esse é o grande mote, né? E eu acho que esse é o grande exemplo até que a indústria catarinense nos dá, de não desistir jamais, né? Independente da dificuldade que tem no caminho. Bom, o que a gente enxerga, né, no modelo de gestão da WEG, né? Por que é tão importante, como é que a gente se adapta no dia a dia, né? Então, pessoas e meio ambiente, eficiência e simplicidade, inovação e flexibilidade, gestão participativa, governança, liderança e cultura, né? Então, não tem nada muito diferente que está sendo visto aqui, mas é como a gente conecta cada um desses pontos no dia a dia, né? Como é que desenvolve liderança, como é que a gente monta uma cultura forte dentro da empresa, como é que essa cultura se relaciona com a estratégia de maneira que tenha um crescimento contínuo e sustentável. Então, simplicidade é algo que a gente leva muito a sério, né? E isso daí, independente de cada um, como é que quer tocar o seu negócio, mas para quem já teve a oportunidade de visitar a WEG, ou enfim, que vá visitar a WEG em algum momento, vocês vão ver que não tem nenhum grande palácio nas áreas comerciais, nossos prédios são ok, mas sem exageros, né? Por quê? Porque dentro de tudo que a gente faz tem uma coerência muito grande, né? Entre na austeridade dos investimentos, na busca pelo retorno do capital investido. Então,
o discurso e a prática se casam, né? Tem que ter coerência com aquilo que a gente faz no dia a dia. E governança, a VEG está no mercado de capitais desde os anos 70, então procura de maneira muito transparente mostrar também e trazer todos os seus números ao mercado. E falando um pouquinho aí de cultura, tem várias frases dos fundadores, né? Essa aqui é a mais clássica, mas vamos começar na sequência do seu Werner, que é sempre dá para fazer melhor, essa é a essência dele. Então, para tudo que a gente faz na vida, a gente sempre consegue fazer um pouco melhor. Do seu Egon, que é quase que um mantra dentro da VEG, né? Não vou repetir a frase inteira, mas em linhas gerais significa: homens motivados por uma ideia são a base do êxito. Então é o seguinte, né? Se a gente tem um time engajado, não independente qual é a dificuldade que se tem no caminho, dá para conseguir vencer, dá para superar, mas as pessoas têm que estar junto, né? Não é na batida de mesa, no falando alto, que a gente vai conseguir transformar. E cada vez mais a gente vê isso, né? Nas gerações mais recentes, é muito mais o senso de propósito, de pertencimento, de envolvimento, do que a austeridade de simplesmente da gritaria, né? Esse tempo passou faz tempo. Então, homens motivados são a base do êxito. Uma frase aí de quase 60 anos, né? E do seu Geraldo, não desistir jamais, né? Então, a VEG não foi a primeira empresa de motor elétrico de Jaraguá do Sul, né? A primeira foi a Kobach. Então, não desistir jamais foi, apesar de não ter sido a primeira, uma série de dificuldades no caminho, foi vencendo, foi se organizando, foi expandindo os cenários, os horizontes de participação e, com isso, logicamente, ganhando espaço gradualmente no Brasil e no mundo. Então, aqui eu coloquei alguns pontos, pessoal, que eu considero importantes na construção do negócio, né? E que fazem parte do nosso dia a dia na empresa. Então, estratégia. Importante que a gente tenha estratégia naquilo que a gente vai fazer no dia a dia, né? Para onde é que a gente quer ir, para onde que nós queremos chegar e como é que a gente vai fazer para chegar lá, né? Disciplina e dedicação. Então, se a gente não tiver disciplina em colocar em prática aquilo que está na estratégia, não adianta botar no papel. Tem que ter disciplina e dedicação para fazer acontecer. Cultura. Por que a cultura é tão importante? Se a cultura da empresa entrar em conflito com a estratégia, acabou a estratégia, né? Então, a gente tem que montar a estratégia de maneira que a gente também respeite a cultura da empresa, que ela seja aderente àquilo que a gente esteja fazendo no dia a dia. Implementação e execução, então fundamental, né? Não adianta ficar só no papo cabeça, tem que colocar em prática e monitorar para ver se a gente está tendo resultado. Então, acompanhamento e gestão, né? Tá lá, desenvolvimento de pessoas, vou falar um pouquinho específico sobre isso, mas acompanhamento em gestão, que está na sequência, é o seguinte, né? Estratégia, dedicação, implementação, aquilo, tem que rodar o PDCA, né? Que vê, aquilo que a gente está fazendo, está dando resultado? Se não está dando resultado, muda a sequência. Se está dando resultado, melhora, para continuar levando os patamares aí de performance da empresa. No final do dia, vale aquilo que a gente consegue tirar de crescimento, de melhor performance financeira e de melhor conjunto aí de atuação na sociedade ou como um todo. Inquietude e inovação. Então, a empresa, se ela não se sente, né, desafiada ou não promove dentro do seu ambiente um ambiente de inquietude, né, se tiver conformismo, a empresa está fadada a sumir, né, ou simplesmente não crescer. Então, se a gente quer continuar crescendo, quer continuar participando do mercado, tem que ter uma parcela do time pensando no médio para longo prazo. O curto prazo é para garantir o almoço, né? O médio e longo prazo é para perpetuar o negócio. Melhoria contínua, então, isso está muito inserido no que a gente faz no dia a dia, na VEG, que sempre dá para fazer melhor. E um ponto específico que eu queria marcar aqui, estava falando um pouquinho antes de começar até aqui o evento com o Alex Marson, a gente está falando sobre o desenvolvimento de líderes, né? Como isso é importante para a empresa. Hoje, eu acho que o grande desafio nas empresas, de maneira geral, não é ter o capital financeiro, né? Mas é o capital humano. Então, quem serão os líderes da manhã que vão continuar perpetuando o negócio? Então, é uma parte fundamental. Isso nós entendemos na VEG como um aspecto tão importante que, em 1968, foi criado o Centro VEG, que é a escola de treinamento dos técnicos, né? Depois foi aperfeiçoando com uma série de novos treinamentos, enfim, de maneira que a gente pudesse treinar isso depois os engenheiros, os técnicos, o pessoal de vendas no Brasil e no exterior.
mas o desenvolvimento humano é um fator crucial, fator crítico de sucesso. Falando em pilares de gestão, né, em fator crítico de sucesso, então a gente começa em 69, basicamente trabalhando com as comissões, a maneira de engajar pessoas de várias áreas distintas a dar a sua opinião, a contribuir com ideias e com propostas. Em 91 entra o PWQP, que é o Programa VEG de Qualidade e Produtividade. Então, o Léo falou aqui um pouquinho antes do Prêmio Nacional de Qualidade, que a VEG ganhou aí em 91. Então, enfim, muito está baseado no que a gente usa até hoje. É o nosso linka com um programa de bônus, de participação de resultado. Então, todo ano a gente linka com um programa VEG de Qualidade e Produtividade. E, por último, né, que é o mais recente, é o programa Kaizen, começou em 2016, que é realmente ter um pouco aí da cultura de executar o Gemba, de fazer, temos os Quick, os Standards e o Advanced Kaizens, níveis de complexidade diferentes, mas para que a gente possa dar voz desde alguém que está na linha de frente, na linha de produção, lá operando, montando os equipamentos, até quem está no alto nível de gestão da empresa ou os especialistas, né? Então, todo mundo tem voz lá dentro. Bom, vamos falar um pouco, eu não vou falar de todos os tópicos que estão aqui nesse slide, mas eu queria ressaltar alguns aqui que cruzam um pouco do caminho da VEG e talvez sirvam aí de inspiração para cada um de nós, né? Fundado em 71, começou a exportar em 1961, né, fundação, 70 começa a exportar. Então, ou seja, a empresa não tinha 10 anos, começou a participar já, exportação na América do Sul, mas experimentar um pouco do negócio, né? E por que é importante experimentar um pouco do negócio? Na largada, nós não ganhamos dinheiro fazendo exportação. A gente aprendeu muito mais do que ganhou dinheiro no começo, né? Em 89, entra a segunda geração de presidente. O primeiro presidente foi o seu Egon, o segundo presidente, o seu Décio. Né? O presidente atual, o Harry, é o terceiro presidente da VEG, que já não é alguém da família. Né? Então, passa a ser uma estrutura profissional. A partir de 2008, é a sucessão com outro presidente da VEG, que é o presidente atual. Em 91, primeiro escritório comercial nos Estados Unidos. Nos anos 2000, começam as primeiras fábricas no exterior. Então, isso vai dando, né, sustentação para entrar em novos negócios. Em 2011 entra o negócio de turbina eólica. Então, quem olha hoje a VEG fazendo aerogeradores, etc., pensa, putz, você já faz isso há muitos anos. Não, pouco mais de 10 anos atrás. Né? E hoje isso já representa quase 10% da receita operacional líquida da empresa. Então, a importância de pensar, entender e participar de mercados diferentes. Começa com pequenas moedas, pequenos investimentos e depois vai crescendo gradualmente. Né? 2022, então, uma criação de uma das unidades de negócio mais recentes da VEG, que é a VEG Digital. Não tem nada a ver com fabricação de hardware, manufatura intensiva, mas muito mais só a parte de inteligência artificial, sistema de visão, desenvolvimento de software. Então, se a gente pensar na indústria tradicional, começou com fundição, com montagem de motor, etc., é uma outra vertente aí, que é complementar ao negócio atual. Então, por que entramos no negócio da digital? Né? Observar as tendências de mercado e de que maneira a gente pode usar os produtos que nós temos, as soluções que nós temos hoje, para continuar integrando, né, e trazendo mais inteligência aí para interconectar esses equipamentos. E, recentemente, nós anunciamos uma aquisição grande, $400 milhões, da Regal Beloit, uma empresa originalmente americana, mas tem 10 fábricas no mundo. Né? Então, essa empresa vai nos trazer uma receita adicional de $540 milhões. Tá? Enfim. Então, isso é um pouco da caminhada para mostrar o seguinte. Né? Ao longo desde que a VEG nasceu até o presente momento, e aqui tem várias marcas diferentes, oportunidade de diferenciar o meu negócio, seja por ganhando market share, ou seja por ganhando tecnologia que vai me dar diferencial competitivo. Né? Então, aqui não vou entrar em cada um dos detalhes que tem aí, mas tem uma certa infinidade de empresas já. Né? Então, isso é importante a gente observar, ou não precisa necessariamente comprar, montar parcerias, criar joint ventures, criar, enfim, uma maneira de cooperar e prosperar. Crescimento nos últimos 25 anos, então, o que eu falei da gente ter crescimento contínuo e sustentável, as ações que se tomam, a estratégia, a implementação, tudo que a gente faz na empresa tem que ser algo consistente para não virar um dente de serra. Né? Um ano vai bem, um ano vai mal, um ano vai bem, um ano vai mal. Então, tem que ter uma sequência. Né? E por que isso aqui é bem interessante pelo seguinte, se vocês lembrarem naquele slide anterior, nos anos 90, começo dos anos 90, a VEG monta o primeiro escritório comercial no exterior. Nos anos 2000, a primeira fábrica. Né?
e dali começa a ter participação do mercado externo de maneira mais consistente. Começa a ter estrutura nos Estados Unidos, comercial, começa a ter estrutura na Europa, depois na Ásia, depois fábrica na América do Sul, fábrica no México, fábrica na Europa, fábrica na China. Né? China, eu tive a oportunidade de morar 5 anos lá. Uma das experiências mais fantásticas. Quem ainda não esteve na China, sugiro dar uma olhada lá para ver o que está acontecendo naquele lado do mundo. Aí, tá? Até para tirar ideia para o seu negócio. Então, hoje, 50% do faturamento da WEG é de produto vendido no mercado doméstico, 50% vem de produtos exportados, né? ou a receita vindo do exterior. Disso que vem do exterior, tem uma parte que já é fabricado e vendido no exterior, 27%, ou seja, as fábricas que estão fora do Brasil já representam 27% da receita. E o nosso crescimento daqui para frente é para fora do Brasil. No Brasil, nós temos, por exemplo, em motor elétrico, quase 90% da participação no mercado. Não é aqui que a gente vai conseguir crescer. Então, tem que continuar crescendo fora. Né? E crescer fora significa brigar com os grandes. Então, muitos anos atrás, a gente estava muito distante de Siemens, de ABB. Hoje, a WEG passou a Siemens. No ano de 2022, nós estamos atrás da ABB, apenas em fabricante de motor elétrico. E a nossa meta é caçar esses caras até 2030. Então, nós vamos chegar lá. Tem que acreditar, né, pessoal? Tem que acreditar. Enfim, pontos de vantagem competitiva, e isso cada um tem que enxergar dentro do seu negócio. O que eu tenho de diferente para os outros concorrentes? O que eu tenho de diferente no mercado? O que eu posso oferecer? Quais são as minhas fortalezas ou as fraquezas e onde eu posso melhorar? Então, verticalização. A WEG seguiu um caminho, muitos anos atrás, quando todo mundo dizia que tinha que terceirizar e fazer o mínimo dentro de casa, a WEG foi no caminho que, não, eu vou fazer o máximo possível dentro de casa para poder me tornar especialista em cada um dos processos. Então, para vocês terem uma ideia, hoje tem florestas, né? Ou seja, tem fazendas que a WEG planta a árvore, colhe daqui 10 ou 15 anos as árvores para poder fazer as embalagens que vão dos produtos. Então, tem um ciclo longo, é só para ter uma ideia do nível de verticalização. Fundição própria, fabricação de fio, oportunidades de negócio que surgiram ao longo do caminho. Então, a aquisição hoje, que é a WEG Tintas, era um fornecedor da WEG há muitos anos atrás. Não conseguia dar conta de fornecer as tintas em quantidade suficiente ou no prazo que queria. Foi feita uma aquisição, a WEG comprou. Durante alguns anos fornecia só para a WEG, hoje a WEG é um dos maiores clientes ainda, mas mais de 50% da receita dessa empresa já vem de outros negócios, que são vendas no mercado. A empresa já faturou mais de 2 bilhões de reais. Então, um negócio que começou como um paralelo ao negócio principal. Né? Então, a importância de ver o que é complementar no nosso dia a dia que pode ajudar a levar para um próximo patamar. Diversificação. Então, ou seja, começou com motor elétrico, foi para gerador, foi para componente eletrônico, entrou em WEG Digital, entrou em WEG Tintas, observar o que está ao redor e oferecer algo que possa ser complementar. Então, se tiver e até a participação de diversificação não é só de produtos, mas também em mercados. Né? Participa no mercado doméstico, participa no mercado externo, participa em mercados, né, externos distintos em outras partes do planeta para aprender, muitas vezes. Na China, foi um caminho longo e doloroso, né, de aprender como é que dá para brigar naquele mercado. Qual foi o grande aprendizado depois de mais de uma década lá na WEG? Começou em 2005 a fábrica lá. A partir de 2012, 13, 14, 15 em diante é que efetivamente começou a dar resultado. Até lá teve muito esforço e pouco ou quase nada de lucro no período. Só que é o seguinte, a partir do momento que aprendeu a brigar no mercado chinês, localmente, dá para brigar em qualquer parte do planeta, pessoal. Ele é o mercado mais competitivo do mundo. Se não aprender a brigar naquele mercado, você morre naquele mercado. Então, não consegue participar. Então, ou você decide não participar, ou você aprende a jogar o jogo. E se aprender a jogar o jogo, dá para pegar esse aprendizado e aplicar em outras plantas no mundo inteiro. Expansão modular, que é ter plantas, né? Então, começa um modelo de negócio, começa pequenininho, escala, começa o escritório nos Estados Unidos, depois começa um escritório comercial na Alemanha, depois vai na Bélgica, tal, depois começa a fábrica no exterior, Argentina, México, Portugal, China. Então, esse modelo vai nos levando a ter mais robustez e competência na hora de executar. Customização em massa, podemos fornecer praticamente qualquer tipo de produto em larga quantidade. Então, ou seja, a gente consegue atender as demandas específicas de vários clientes, mas com bastante velocidade. Simplicidade e comprometimento. Né? Tem que ser simples na hora de tratar, sem frescurado. Né? Tem que ser direto. As pessoas têm que entender que estão ali para fazer negócio
e de maneira muito prática. Então, essa é parte da cultura da empresa. E a flexibilidade financeira é ter sempre gerando retorno de capital investido e tendo caixa, né, para poder continuar expandindo. Enfim, então, linkando com isso aqui, o que é importante entender das mega tendências de cada negócio, onde a gente está envolvido, o que a gente está vendo no dia a dia e como é que isso pode influenciar no negócio de cada um aqui, né? Então, para o nosso caso, especificamente, eficiência energética, está todo mundo falando o tempo inteiro, redução de carbono, redução de emissões, etc. Então, o que é isso aí? Eficiência energética. Como é que a gente pode participar? Motor de maior eficiência, componentes eletrônicos que consomem menos energia, então começa a ter uma série de oportunidades para a empresa. Energias renováveis. Aerogerador e painel solar era algo que não existia na VEG há praticamente 10 anos atrás. Somar esses dois negócios hoje dá mais de 15% da receita operacional líquida, né? Então, importância, de novo, de enxergar, entender para onde é que o mundo está indo, né? Não só ao redor aqui, mas principalmente uns mercados mais próximos ou similares, ou onde vocês estão inseridos, para ver também, tentar se adiantar um pouco aos concorrentes, né? Soluções digitais, então, em 2022 criamos uma empresa específica, mas começamos a estudar isso em 2019, 2018. E mobilidade elétrica, agora está todo mundo falando, carro elétrico, ônibus elétrico, etc. A VEG começou a fazer o primeiro carro elétrico lá em 2003, 2004 internamente, virou negócio de verdade a partir de 2010, 2012, e agora a empresa está pronta, né, para fornecer, e já tem fornecido, por exemplo, para a Volkswagen caminhões elétricos, né? Então, é importante entender um pouco da tendência. E para poder chegar lá na frente, né, tem coisa que a gente faz sozinho e tem coisa que a gente vai atrás do conhecimento. Então, praticamente tudo que a gente faz na vida, não tem nada que a gente faz efetivamente sozinho, né? Boa parte daquilo que a gente está executando, está melhorando nosso dia a dia, nós estamos contando com a ajuda de alguém, um grupo de pessoas, enfim. Então, quando a gente não consegue fazer dentro de casa com a nossa própria equipe, nós vamos atrás aí de parcerias mundialmente. As duas últimas, que são as primeiras que estão lá em cima, é o MIT, a Universidade de Massachusetts, nos Estados Unidos, e a Universidade de Nanjing, na China. Então, a gente está buscando tecnologias e outros contatos com essas universidades, fora várias outras que estão na sequência. Por que é importante aí a parte de excelência em gestão, inovação e os resultados, né, pessoal? 646 milhões foi quanto a gente colocou de pesquisa e desenvolvimento no ano passado, 2,2% da receita operacional líquida da empresa. 500 mil foi a quantidade de protótipos virtuais que nós criamos, ou seja, passamos a utilizar uma série de softwares dentro da empresa, para antes mesmo de construir o primeiro protótipo físico, a gente testar várias coisas via computador, e aí a gente é muito mais rápido e muito mais assertivo na hora de lançar, gasta menos dinheiro. E laboratórios de inovação, que são laboratórios próprios, para a gente testar também o nosso próprio produto e validar aquilo que a gente está fazendo. Lógico, não começou assim. Essa é uma fotografia do ano de 2022. Né? Até chegar ali, teve muito esforço, teve um caminho longo, 62 anos para chegar até aí. Como o Léo falou um pouco antes aqui, 59,3% da receita da empresa veio de produtos que foram lançados nos últimos 5 anos. Então, para a gente é um indicador para saber o seguinte, o que a gente está colocando de dinheiro aqui? Está resultando, está dando resultado lá na participação do mercado, sim ou não? Né? Se não está, tem que rever. Se está, ok, ou mantém o número, ou acelera, bota até mais dinheiro de investimento para poder crescer, né, a participação no mercado. Então, está aqui alguns exemplos, uns mais dentro da nossa realidade, vamos dizer assim. Então, o robô, o VEG passou a fazer robô, né? 2021, 2022, então, o primeiro robô autônomo, faz a entrega de componentes em fábricas, etc., robô logístico. Caminhão elétrico, como eu falei, então, para a Volkswagen, nós somos o fornecedor do Brasil exclusivo para a Volkswagen, de caminhão elétrico. E isso aqui é um acelerador de partículas, está no interior de São Paulo, em Campinas, não tem nada a ver com o produto tradicional que a VEG fabrica normalmente, né? Só que isso surgiu, essa oportunidade de negócio surgiu em 2014, não tinha ninguém no Brasil capaz de fabricar isso, iria ser uma empresa internacional para fazer. A VEG aceitou o desafio e fez aqueles módulos elétricos lá naquele canto, lá do lado direito superior. Foi um baita desafio, mas em função de fabricar motor elétrico e ter competência, ter a própria ferramentaria, que é fabricar os dispositivos dentro de casa, a gente conseguiu produzir esses módulos. O projeto era do CNPEM, mas fazendo dentro de casa. O que isso nos deu de vantagem competitiva hoje, pessoal? Para ter uma ideia. Talvez tenham 4 ou 5 empresas no mundo que consigam fazer esses módulos hoje em dia. Tem um projeto,
o comprimento, né, a circunferência aqui, né, o comprimento da circunferência disso aqui é de 520 metros, tem um projeto rodando na Suíça de 100 quilômetros. Então, se 520 metros aqui a gente já forneceu 1.000 módulos, né, imagina para 100 quilômetros. Né, pode fazer uma fábrica nova, pode pegar os 4 que fazem no mundo e não vão dar conta, né, sozinho, de fornecer esses 100 quilômetros. Então, ou seja, tem que entrar nos negócios diferentes de vez em quando, que não coloque em risco o negócio principal, mas que pode te levar para um próximo patamar de participação de negócio. Né? Então, esse é um exemplo. O que eu comentei anteriormente, então, a gente busca parcerias com outras universidades. Está aqui um exemplo de parceria com a Universidade do Exterior, mas, na largada, a gente fez parceria com a Universidade do Brasil, né, para chegar lá, para trazer diferencial competitivo. Hoje, quando a gente percebe que tem alguma limitação nacional, a gente procura pontos também internacionais para dar uma oxigenada. Né? Então, isso aqui foi assinamos em dezembro do ano passado, com o MIT. Aí vamos falar o que é inovação. Né? Inovação é o seguinte, né? Esse é o nosso produto, nosso motor tradicional, e praticamente o motor tradicional da indústria, né? Do lado esquerdo aqui, tá? O azul. Tem um motor de 300 cavalos, pesa 1.500 quilos. O que está do lado lá, aquele cinza aqui, de alumínio, pesa 50 quilos, faz a mesma coisa. É o mesmo custo? Não, não é o mesmo custo. Custa 10 vezes mais caro do lado direito que do lado esquerdo. A diferença é o seguinte, aqui lá dá para colocar num avião, dá para colocar na roda de um ônibus, na roda de um caminhão. Então, ele viabiliza coisas que hoje o produto tradicional não conseguiria chegar. É um mercado de nicho, mas a gente só consegue chegar ali com inovação, com pesquisa, né, e botando, como eu falei, pequenas moedas em iniciativas diferentes. Hoje, quanto que representa do faturamento? Praticamente nada. Não tem quase negócio nenhum ainda com esse tipo de motor. Em 10 anos, a gente acredita que pode ter uma participação significativa. Então, ou seja, visão de curto, médio e longo prazo para a gestão. Curto prazo é garantir o almoço. Médio e longo, garantir a perpetuidade do negócio. Então, tem que ter no pipeline daquilo que está sendo feito no dia a dia, um pouquinho de coisa meio fora da casinha que pode se tornar um diferencial competitivo no futuro. Então, aqui alguns exemplos aí de como é que a gente também valida o que está fazendo. Né? Pô, o que a gente está fazendo é um diferencial competitivo no mercado, sim ou não? Então, alguns prêmios de inovação. Esse aqui foi no 2022, primeiro lugar, o prêmio de gestão de inovação. Tivemos o valor econômico, os 9 anos de existência da premiação do valor econômico, a VEG teve entre os 10 primeiros. Então, é a única empresa que teve nas 9 edições, nas 10 primeiras colocações. A última delas foi agora em agosto, em São Paulo. A gente recebeu uma premiação lá com a empresa mais inovadora. Ficamos entre as top 10. Na Alemanha, num cliente. Então, a importância de a gente também olhar fora do nosso negócio, porque no mercado nacional é um desafio ser inovador, não tenha dúvida, mas no mercado internacional é ainda mais difícil. Então, ter um reconhecimento no mercado internacional também nos abre porta para outros negócios. E um ponto importante aqui, né, que eu gostaria de ressaltar. A gente tem que fomentar, né, no dia a dia. Para onde é que a gente está levando o negócio? Que coisas, que outros caminhos nós estamos criando para estimular o negócio a evoluir. Né? Então, criamos esse ano o VEG Tech Week, que é treinar nossas equipes de venda do exterior com as capacidades tecnológicas da VEG. Para quê? Porque a gente não quer perder nenhuma oportunidade de negócio no mundo. A gente quer que o pessoal que esteja na ponta, na linha de frente, conheça como a empresa funciona, conheça as competências, as capacidades para que possa atrair mais negócio. No final, a inovação é muito bacana, mas tem que dar dinheiro, tem que dar resultado. Six Sigma é uma pegada de qualidade, então, ou seja, praticamente não se discute mais se o produto tem qualidade ou não. Todo mundo entende que qualidade é algo intrínseco. Só que para chegar em algo intrínseco tem um esforço enorme para fazer aquilo lá acontecer. Então, esse Six Sigma Summit é um evento mundial com todas as unidades de negócio da VEG. A gente traz as pessoas, divide as melhores práticas, convida pessoas de outras empresas para participarem. Esse ano teve o Hospital Albert Einstein participando e um pessoal da Embraer também participando ali. Então, trazendo ideias também de como é que esses exemplos dessas empresas podem nos ajudar a construir também um diferencial competitivo. E novas formas de pensar em inovação, né? Ou reconhecer as pessoas que estão contribuindo para a inovação dentro da empresa e também criar um ambiente diferente. Né? Tiramos dentro da empresa, criamos um estilo de um hackathon. Bota num ambiente separado, coloca as pessoas durante o dia, áreas distintas que não conhecem uma das outras e ver quais são as dificuldades que tem dentro da empresa e como é que vocês resolveriam.
E aí, nesse ano, nós fizemos a segunda edição. De 10 ideias, nós vamos acelerar 3. Então, tem eu tenho certeza absoluta que no dia a dia das empresas tem um monte de gente com soluções fantásticas, né, que às vezes precisam ser escutadas. Então, esse é o objetivo. A gente dá voz também, não só quem está no nível mais alto hierarquicamente, né, mas tem muita ideia boa de quem está principalmente na linha de frente. Então, esse é o objetivo. Bom, eu falei bastante aqui um pouquinho do longo prazo, de inovação, mas isso aqui é garantir o almoço, tá, pessoal? Isso aqui chama-se Programa Mundial de Competitividade. A gente coloca um desafio para cada uma das unidades de melhorar 1% do custo dos produtos vendidos, né? Então, o CPV. Pega o CPV da empresa, pega o DRE, dá uma olhada no CPV, meta de 2023, que era essa aqui, reduzir 1% do CPV para cada unidade. Então, tem aqui. Aqui são as siglas de várias empresas, mas é Alemanha, China, Áustria, México, Jaraguá, Monte Alto, interior de São Paulo, China de novo, Portugal, Índia, VEG Brasil e VEG Estados Unidos. Para cada um deles tem um acompanhamento. A gente coloca as equipes para reprojetar produto, achar novos materiais, desenvolver novos fornecedores e acompanha isso quase que todo dia. E todo mês, uma vez por mês, a gente bota as principais cabeças dessas frentes e dessas unidades de negócio no mundo para ver. Estão atingindo a oportunidade de saving, de oportunidade de redução de custo, de otimização de produtos, sim ou não. E muitas vezes o que um acha serve para o outro. Então, compartilhando o conhecimento, compartilhando as oportunidades, a gente foi gerando um ciclo virtuoso, né, de cada vez ficar melhor. Então, esse ano aqui nós estamos falando aqui, ali são em dólares, está 30 milhões de dólares de iniciativas, e a gente deve fechar o ano com algo em torno de 50 milhões de dólares. Então, 50 milhões de dólares vezes 5 do lado, 250 milhões de reais. Isso é direto no lucro da empresa. Então, e olha que aqui nós estamos falando de 2 unidades de negócio, só das 7 da VEG. Só trouxe duas de exemplo. Então, 250 milhões de dólares estão vindo de 2 unidades. O objetivo de expandir esse programa para todas as unidades é, se a gente em 2 fizer 250, em 7 a gente vai passar de 1 bi. Né? Então, o objetivo é que a gente consiga melhorar a performance financeira da empresa, que é o que os stakeholders, o mercado, vai nos cobrar. Para chegar lá, né, volta na visão de futuro. Né? A gente falou de mega tendência de eficiência. Léo, me avisa do tempo aqui. Se estiver no tempo, está tudo certo. Olhar no futuro, fazer algumas apostas, buscar alternativas. O que é isso aqui? Isso aqui é um mapa de eficiência energética, de quanto que pesava cada motor, né, ou eficiência ao longo dos anos, desde quando foi criado o primeiro motor elétrico, lá em 1890, até hoje. Né? Então, quantos quilowatts por quilograma? Seria o que a gente chama de densidade de potência. Então, a gente saiu de 0,01 para 0,21, né? Multiplicou aí por 20. Né? Então, ou seja, consegue tirar 20 vezes mais potência no mesmo tamanho, com a mesma quantidade de materiais, comparado a mais de 100 anos atrás. Quando a VEG fez aqui, ó, 2013, essa linha de motores aqui que a gente chama de E4, nós estamos falando 10 anos atrás, pessoal. Nós estávamos mirando mercado de alta eficiência, motores que poderiam consumir menos energia, etc. O que nós estamos discutindo hoje? Como é que reduz carbono, como é que economiza energia, etc. 10 anos atrás a gente já estava fazendo isso aqui. Esse ano na Europa, esse nível de eficiência, que é o IE4, se tornou padrão. O que acontece? Nós já estamos prontos para o mercado. Nós estamos lá no IE9 já, voando lá na frente. Então, tem que ter no pipeline dos negócios coisas que você pode deixar pronto, mas não precisa lançar naquele instante. Quando o teu concorrente se movimentar, tu vai lá e solta mais um ali e já dá uma matada na iniciativa dele. Então, esse é o objetivo aí no final. Né? A gente sempre ter alguma coisa que possa passar adiante. Né? Durante muito tempo, a VEG foi seguidora. Hoje, não dá mais para esperar alguém lançar, comprar, dar uma olhada, melhorar e lançar. É muito tempo, né? Nós temos que estar na frente. Então, isso, logicamente, faz parte da maturidade do negócio. Os negócios são mais recentes, tem uma curva de aprendizado. Os negócios são mais maduros, tem que estar correndo para não ser engolido, principalmente por novos entrantes. Né? Bom, aqui é o motor real, né? Não é só apresentação PowerPoint, tem ali o motor de verdade. E quando eu falo em motor de verdade, então, eu falei de uma linha de motoria 5, essa linha de motores novos, né, que nós estamos lançando no mercado esse ano. O mercado brasileiro vai fabricar no Brasil, vai fabricar na China e vai vender no mundo inteiro. Cada uma dessas plantas vai vender um pouco para cada parte do planeta. Então, ou seja, é traduzir todo aquele estudo
e tecnologia, e investimento em P&D em coisa concreta. Tem que dar resultado, tem que trazer para o mercado, tem que a estratégia tem que ser implementada, tem que virar coisa real, tem que gerar receita. Então está aí, a gente vai fazendo integração, produto tradicional com produto eletrônico, tal, produtos da WEG, levar soluções de mercado ao mercado mundial com produtos integrados, né, cada vez mais. Não só motor elétrico faz a WEG, então tem aerogerador, importância da diversificação numa fotografia, né, aerogerador, turbina hidráulica com hidrogerador, turbina a vapor, faz no interior de São Paulo, parece turbina de avião, mas é turbina a vapor, bateria, passamos a fabricar bateria desde o final do ano passado, em Jaraguá do Sul, carregador veicular, de novo, olhando as mega tendências de mobilidade elétrica, né? Como é que a gente pode participar? Está lá, bateria e carregador veicular. Hoje já representa uma parcela significativa do negócio. Em 10 anos, talvez chegue a 15% da nossa receita operacional líquida. E a gente vai continuar crescendo, né? Então, hoje, se é 30 bi com 15%, né? Na frente vai ser muito mais. Estudar coisa diferente, aquele motor que eu mostrei lá que pesava 50 quilos, tem redutor industrial, tem transformador, tem um monte de componente eletrônico. Então, ou seja, tem várias frentes de produtos, de softwares e de negócios aí para continuar crescendo no mundo inteiro. Mas, por que tem o flash aqui no final, né? Para tudo isso que a gente faz, tem que dar resultado, né? Nós temos que chegar no final do dia e ver o seguinte, nós estamos ganhando dinheiro, sim ou não? Se não está ganhando dinheiro, tem que pegar a estratégia, olhar de novo, rever as ações, mudar o que está sendo executado, recalibrar e ter coragem de ir adiante, que esse é o empreendedorismo, né? Ter a coragem de mudar, ter a coragem de fazer as alterações necessárias. Então, está aqui o resultado do terceiro trimestre, e por que eu digo que tem que ser cada vez mais inquieto, né? Olha lá, crescemos 2,1% em relação ao mesmo período do ano passado em receita líquida, em EBITDA cresceu 10% e em retorno de capital investido 7,5%, ou seja, atingiu 35,4% de retorno sobre o capital investido. Se pegar qualquer negócio hoje no mundo, é super difícil conseguir chegar lá. Acontece o seguinte, né? A expectativa do mercado é que a WEG todo trimestre, né, traga números melhores, né? Então, ou seja, a barra sempre vai aumentando, né? E para aumentar a barra dentro de casa tem que correr cada vez mais. Então tem que se reinventar, tem que achar alternativas, tem que participar de mercados novos, tem que envolver as pessoas, né? E tem que fazer a gestão no dia a dia. Tem que olhar no detalhe, pessoal. Se não olhar no detalhe, não tiver o olho do dono, né? Tem aquela velha ditado, né? O olho do dono que engorda o gado, né? Se não tiver por perto, se não olhar no detalhe, se não tiver uma equipe que está fazendo acontecer no dia a dia, as coisas não acontecem. Então, isso que eu queria terminar aí com a minha fala e fico aberto aí a perguntas, enfim. Léo, obrigado mais uma vez, muito obrigado a todos.